Marte é o planeta mais visitado do nosso entorno próximo. Sondas enviam mensagens de lá com uma regularidade invejável. Mas recentemente, uma circunstância deixou os cientistas em choque e levantou muitas perguntas. Por que em Marte são observadas variações sazonais na concentração de oxigênio? Por que isso é registrado com mais frequência sobre a cratera Gali? Será que isso significa que alguém está respirando em Marte? Vamos tentar entender isso agora mesmo. Hubble, inscreva-se. Vamos ao último ponto. Oxigênio não indica necessariamente vida em um corpo celeste, pois pode ser gerado por processos inorgânicos. Isso significa que, por enquanto, não precisamos imaginar florestas exuberantes e megacidades altamente desenvolvidas se erguendo entre as dunas vermelhas de Marte. A humanidade vem buscando ativamente por vida nesse planeta desde o século XIX, mas até agora sem sucesso. Se antes as pesquisas eram baseadas em fantasias, nas quais apareciam marcianos míticos, bondosos ou guerreiros, as investigações modernas mudaram um pouco de direção. Agora, os cientistas procuram por vestígios químicos de vida real ou passada em Marte, além de monitorar a presença de bactérias anaeróbicas. O que interessa principalmente aos astrônomos, é claro, é o oxigênio. É justamente com esse elemento que estão relacionados os resultados das observações do Curiosity. A sonda, que desde 2012 está na cratera Gali, uma cratera de impacto cuja antiguidade impressiona. A idade da cratera é de aproximadamente 3,8 bilhões de anos. Vale lembrar que o Sistema Solar tem 4,5 bilhões de anos, então, quando os cientistas escolheram o local de pouso da sonda, esse fator se tornou prioritário. Por quê? Os astrônomos esperavam que a cratera fosse uma espécie de arquivo, guardando evidências do passado do planeta vermelho, informações sobre a época em que talvez existiu vida aqui. Mas a descoberta foi ainda mais inesperada. Então, afinal, quem está respirando em Marte, na cratera Gali, e o que mais foi descoberto lá, além das emissões de oxigênio? Entre as descobertas interessantes, vale destacar as rochas sedimentares erodidas, que podem ser depósitos lacustres. Esses são indícios do passado, a partir dos quais podemos concluir que havia corpos d'água em Marte. Embora ainda haja discussões sobre a origem das rochas sedimentares encontradas, e os cientistas não conseguem chegar a um consenso de forma alguma. Não são apenas as evidências apresentadas pelas sondas, mas também inúmeras fotos tiradas da órbita, mostrando redes ramificadas de rios, enormes vales fluviais e cânions profundos que apoiam essa teoria. Muito provavelmente, Marte já teve muita água em algum momento, e talvez alguns mares estejam agora enterrados sob uma camada de quilômetros de areia enferrujada. E quanto às notícias sobre o oxigênio? A atmosfera do planeta vermelho é letal sem traje espacial. Se você pousasse na superfície de Marte, saísse da nave e tentasse dar pelo menos uma respirada, com certeza sufocaria. Ela é muito mais rarefeita do que a da Terra, muito mais até do que no topo do Everest. A atmosfera marciana é saturada de dióxido de carbono, que compõe 96% dela. Mas no caso da cratera Gale, os cientistas tiveram uma surpresa. O robô Curiosity descobriu que há anomalias estranhas observadas acima dessa cratera. A atmosfera acima dela cresce de forma constante, elevando o oxigênio na primavera e verão, mas no outono retorna ao normal. Na verdade, a presença de oxigênio em Marte não é novidade. Uma pequena quantidade já foi detectada na atmosfera, representando centésimos de %. No entanto, acima da cratera Gali, o quadro muda. Nas estações quentes, sua concentração no ar aumenta até 30 e com o frio diminui. Por isso, dá a impressão de que o oxigênio é produzido por alguém ou por alguma coisa, lançado na atmosfera e depois absorvido de volta. O que as pesquisas científicas dizem sobre isso? Os astrofísicos descobriram que, durante o inverno marciano, a pressão atmosférica cai, assim como o nível de dióxido de carbono. Isso ocorre porque o elemento congela nos polos de Marte devido aos invernos rigorosos. Quando aquece, o gás descongela e evapora, aumentando novamente.
Os outros gases na atmosfera de Marte se comportam de maneira semelhante, exceto o oxigênio. Por que essa situação ocorre acima da cratera Gale? O que provoca a liberação de oxigênio e depois faz tudo voltar aos parâmetros anteriores? Existem muitas hipóteses, e a mais popular diz que a água ou o dióxido de carbono se decompõem na atmosfera de Marte e se transformam em oxigênio. No entanto, para aumentar a concentração desse gás para incríveis 30, deveria haver 5 vezes mais água na atmosfera do que existe atualmente. Em geral, os cientistas atualmente não sabem como explicar esse aumento repentino, seguido por uma queda igualmente inexplicável, como se fosse uma espécie de mina fechada onde vivem seres inteligentes. Por analogia com os personagens do romance de Wells, Os Primeiros Homens na Lua, ou alguma civilização altamente desenvolvida organizou no Marte instalações de produção subterrâneas. Então, por que as sondas, durante todo o tempo em que estiveram no planeta vermelho, não viram uma única alma viva? Talvez você tenha algumas teorias, compartilhe. Quais descobertas o rover marciano da National Aeronautics and Space Administration Perseverance trouxe para o mundo? Em março de 2025, a revista Nature falou sobre uma descoberta apresentada recentemente pelo Perseverance na conferência Lunar and Planetary Science Conference. Na cratera G0, ele descobriu uma estranha pedra com padrão de leopardo. Essa cratera provavelmente é o fundo de um enorme lago que existiu em Marte bilhões de anos atrás. A pedra encontrada pelo robô Perseverance é incomum, com manchas escuras e bordas. Estruturas semelhantes são criadas por micróbios terrestres ao reagirem com minerais. Então, isso pode ser apenas uma curiosidade química ou uma evidência de vida marciana. Quando o Perseverance analisou do que é feito o pedregulho, descobriu que as manchas escuras são ricas em fragmentos de fósforo, ferro e enxofre, o que mais uma vez comprova a origem microbiana dessas estruturas. Os micro-organismos podem consumir ferro e, em troca, liberar substâncias que formam padrões semelhantes. Porém, isso também poderia ter surgido sem organismos vivos. Os cientistas também analisaram a rocha e constataram que ela não passou por aquecimento. Isso significa que, se houver vestígios de micróbios na superfície da pedra, eles não foram apagados. Conclusões finais só poderão ser feitas quando as amostras chegarem à Terra, pois em Marte, infelizmente, não é possível analisar o material por métodos isotópicos. De qualquer forma, esta é uma das evidências mais marcantes e notáveis da possível existência de vida em Marte. Pedras leopardo e emissões sazonais de oxigênio na cratera Gale. Isso leva a pensar que as suposições sobre a habitabilidade de Marte não são tão infundadas assim. Será que o Perseverance parou por aí ou nos surpreendeu com mais alguma descoberta interessante? Além das pedras com manchas de leopardo, ele encontrou na superfície de Marte mirtilos de pedra. Essas pequenas pedras redondas realmente lembram muito essa fruta. Na verdade, ele não foi o primeiro a encontrar essas estruturas. Antes, Opportunity e Curiosity já haviam descoberto tais formações em outros locais de Marte. A segunda sonda fotografou essa estranha descoberta justamente na cratera Gale. As novas esferas, como os cientistas as chamaram, Perseverance encontrou na encosta da colina da bruxa Hazel, na cratera G0. Não é só um monte de pedras esféricas, mas uma rocha formada por elas. As esferas têm cerca de 1 milímetro de diâmetro. De onde vieram e como se formaram? Há várias hipóteses, mas estas são as principais. As duas hipóteses principais são: as pedrinhas se depositaram a partir da água em cavidades das rochas, o que indica um passado aquático de Marte, ou elas são evidências de uma grande erupção, impacto de meteorito, ou qualquer evento acompanhado por fluxos de lava? De qualquer forma, essa descoberta vai ajudar no estudo da história geológica do planeta vermelho. Vamos voltar às estranhas emissões de oxigênio na atmosfera de Marte. Seria possível, no contexto da futura colonização, extrair esse gás valioso para os humanos de forma artificial? O rover Perseverance conseguiu fazer isso graças às mais recentes inovações. Entre outras coisas, o aparelho foi equipado com o dispositivo MOXIE, um sistema único capaz de agir como uma árvore, absorver dióxido de carbono e liberar oxigênio.
Se descrevermos o processo de forma simples, ele não é complicado. O MOXIE está equipado com uma bomba que suga o ar marciano. Depois, dentro do aparelho, o trabalho é intenso. O dispositivo usa truques eletroquímicos para separar átomo por átomo o oxigênio das moléculas de dióxido de carbono. Para que isso seja possível, é necessária uma temperatura muito alta, cerca de 800 graus Celsius. Por isso, o corpo do aparelho é protegido por uma carcaça inovadora resistente ao calor, e a superfície é coberta por uma camada finíssima de ouro que reflete os raios infravermelhos. Ou seja, agora a colonização de Marte está literalmente à nossa porta. O dispositivo incrível nos permitirá respirar no planeta vermelho, mas não tão rapidamente. Uma expedição de 4 astronautas vai precisar de 1 tonelada de oxigênio para sobreviver em Marte por 1 ano. Mas o MOXIE produziu apenas 5 gramas de oxigênio, o que é suficiente para respirar por cerca de 10 minutos. No entanto, não se esperava grandes volumes do aparelho, pois é um desenvolvimento experimental. No futuro, esses dispositivos testados serão avaliados em todos os climas, horários do dia e, com sorte, até durante tempestades de poeira, para entender como ele funciona em diferentes condições. Por exemplo, a Opportunity parou de se comunicar justamente durante uma tempestade de poeira gigante, um dos maiores perigos tanto para pessoas quanto para robôs. É importante lembrar que o oxigênio é necessário não só para a respiração das pessoas que irão a Marte na missão de colonização. Esse gás também é necessário para trazer os colonizadores de volta à Terra. Para o lançamento da nave do planeta vermelho, são necessárias 25 toneladas de oxigênio. Por fim, lembramos que os cientistas já encontraram várias evidências de que, pelo menos, houve vida em Marte. Por exemplo, astrônomos estudaram fragmentos do planeta que foram lançados de sua superfície como resultado de alguns eventos catastróficos. Os primeiros meteoritos foram encontrados ainda em 1911 no deserto do Egito. Entre esses objetos, o maior destaque vai para o meteorito antártico, descoberto em 1984. Durante a pesquisa, os cientistas ficaram surpresos. Ao microscópio, era possível ver fósseis que lembravam colônias de bactérias. Mais tarde, essa hipótese foi completamente refutada, mas a cada ano aumentam as evidências e artefatos que sugerem a possível existência de vida em Marte. Vamos pensar em como poderia ter sido a vida no planeta vermelho. Considerando a baixa gravidade, é provável que as criaturas lá atingissem tamanhos gigantescos. Conte nos comentários como você imagina os organismos vivos que um dia habitaram o agora morto Marte. Qual objeto do Sistema Solar é grande o suficiente para conter todos os planetas e ainda sobrar espaço? Em qual atmosfera de gigante gasoso já dura há 3 séculos uma tempestade interminável? E qual planeta pode se orgulhar do recorde de satélites? Mas aqui você está enganado. Recentemente, quem lidera em número de luas não é mais Júpiter, mas sim Saturno, e com uma grande vantagem. Mas isso não torna o gigante gasoso menos interessante para pesquisas. Quais novas descobertas os especialistas da National Aeronautics and Space Administration fizeram em Júpiter? Então, Júpiter é uma enorme bola gasosa que emite doses mortais de radiação, cuja atmosfera é a mais bela que você já viu na vida. As pesquisas sobre Júpiter começaram em 1973, com a chegada da Pioneer 10. Até o momento, 8 sondas espaciais se aproximaram do gigante a diferentes distâncias. Ou seja, Júpiter é um dos planetas mais conhecidos do Sistema Solar externo. O que as sondas automáticas já descobriram sobre ele e suas proximidades? Não vamos começar com banalidades e contar mais uma vez sobre a grande mancha vermelha. Nenhuma novidade, exceto pelo fato de que ela está diminuindo ao longo dos séculos, ainda não há. Porém, estão sendo publicados dados relativamente novos sobre o gigante. Supostamente, Júpiter é um forasteiro no Sistema Solar. Ou melhor, ele se formou na periferia e depois se deslocou para a zona interna. Mas a que custo ele fez isso? Após descobrirem a resposta, cientistas passaram a chamar Júpiter de assassino de planetas. Por que o gigante ganhou esse título?
A questão é que Júpiter, em sua jornada rumo às órbitas internas do sistema solar, adotou o lema: vejo o objetivo, não vejo obstáculos. Assim, aproveitando sua superioridade física, ele destruía tudo em seu caminho, destruindo planetas que, por descuido, estavam em seu caminho, e isso causou um verdadeiro alvoroço dentro do sistema solar. Os planetas colidiam entre si e explodiam, batiam no próprio Júpiter, que não sofria absolutamente nada com essas colisões. O que aconteceu quando Júpiter finalmente chegou ao Sol? Provavelmente ele não gostou de estar lá, então começou a se mover de volta e acabou ficando no lugar que conhecemos hoje. O que isso nos diz? Primeiramente, isso mostra que o céu era uma geração inicial de planetas do sistema solar destruída por Júpiter. Presumivelmente eram objetos grandes, várias vezes maiores que a Terra, e estavam mais próximos do Sol do que Mercúrio está atualmente. Em segundo lugar, o suposto evento catastrófico indica que, a partir dos destroços da geração destruída, se formaram os planetas conhecidos pela astronomia moderna: Terra, Marte, Vênus e Mercúrio. E, em terceiro lugar, sob essa perspectiva, Júpiter realmente é um assassino de planetas. O que podemos concluir com as informações atualizadas? De acordo com dados recentes, antes da épica jornada de Júpiter através das órbitas dos planetas, nosso sistema solar era completamente diferente. Há mais alguma pesquisa nova relacionada a Júpiter? Anteriormente, acreditava-se que a inclinação insignificante do eixo do gigante não permitia esperar por mudanças de estações, porém os planetólogos contestam essa afirmação. Durante 40 anos, os cientistas da National Aeronautics and Space Administration estudaram as mudanças de temperatura na atmosfera do gigante gasoso. Os resultados da pesquisa foram publicados na revista Nature Astronomy e abalaram o mundo científico. Descobriu-se que, em 40 anos, o que corresponde a mais de 3 anos completos, foram encontrados padrões inesperados nas mudanças de temperatura em Júpiter. Isso é surpreendente porque, como mencionado anteriormente, a baixa inclinação do planeta em relação ao plano da eclíptica não sugere estações do ano bem definidas. No entanto, os planetólogos descobriram que a temperatura em Júpiter ainda assim diminui e aumenta com uma periodicidade constante. O que mais os especialistas da National Aeronautics and Space Administration descobriram? Eles detectaram uma conexão surpreendente entre regiões de Júpiter que estão significativamente distantes umas das outras. Quando a temperatura cai em um lugar do planeta, ela sobe em outro ao mesmo tempo, como se um desconhecido enviasse um sinal simultâneo. Pode-se traçar uma analogia distante com o emaranhamento quântico. Como mais explicar o fato de isso acontecer de forma tão coordenada? A sensação é de que no equador de Júpiter existe um enorme espelho que registra as mudanças, e elas acontecem instantaneamente em outro local, só que em imagem espelhada. Pesquisas posteriores mostraram que as oscilações de temperatura também ocorrem na estratosfera. É possível que seja justamente nas camadas superiores que esteja a cozinha do clima joviano. Por enquanto, os dados são muito brutos e fragmentados, mas eles fornecem uma chave para entender a formação das mudanças climáticas em Júpiter. Por isso, as pesquisas continuarão no futuro. Talvez isso ajude a entender princípios semelhantes que regem o funcionamento do clima em outros planetas. Embora, é claro, a atmosfera de Júpiter seja um fenômeno especial, sem análogos, pelo menos no sistema solar. É o caos elevado a um princípio. A espaçonave Juno demonstrou isso visualmente em 12 de maio de 2024. Através dos olhos dela, podemos ver uma imagem detalhada do hemisfério norte do gigante e entender o significado do termo paradoxal caos ordenado. Como você pode ver, o polo norte de Júpiter é composto por dezenas de furacões espalhados aleatoriamente. Quais são as novidades sobre o entorno de Júpiter? Além do fato de que agora ele tem menos satélites do que Saturno, lembre-se, quais luas do nosso gigante eram consideradas as mais prováveis para o desenvolvimento de vida extraterrestre? Principalmente Europa, com seu épico oceano sob o gelo. Ela realmente liderava todos os rankings nesse assunto, mas pesquisas recentes nos fazem duvidar disso.
Agora, Ganimedes está em destaque, essa enorme lua, a maior do sistema solar. Por que ela é considerada uma candidata? Um lugar onde talvez possamos encontrar pelo menos vida bacteriana? Em primeiro lugar, porque é o único satélite que possui seu próprio campo magnético. Ganimedes foi atacado de fora há muito tempo, provavelmente há 4 bilhões de anos. Um asteroide com raio de 150 quilômetros caiu na lua de Júpiter. Acredite, isso é muita coisa, cerca de 20 vezes maior do que o corpo celeste que, segundo previsões, destruiu os dinossauros. Mas essa cicatriz é apenas uma diferença externa. O maior segredo está escondido sob o grosso manto de rocha e gelo de Ganímedes. E lá, muito provavelmente, existe um oceano líquido muito mais profundo e extenso do que o de Europa. Aliás, foi justamente uma colisão catastrófica que pode ter desempenhado um papel enorme na formação desse reservatório global de água. Porque, segundo as suposições, o impacto foi tão forte que mudou o eixo de rotação de Ganímedes. Mas existem algumas evidências da possibilidade de vida em Ganímedes, além das suposições sobre o oceano. No verão de 2021, a sonda Juno passou a uma altitude recorde da superfície da Lua de Júpiter, a apenas 1.050 quilômetros. A estação automática não apenas observou bem o corpo celeste, mas também realizou espectroscopia infravermelha. Como resultado, foram encontrados bicarbonato de sódio, cloreto de amônio, cloreto de sódio hidratado e aldeídos alifáticos. Essas substâncias orgânicas e sais indicam que a água das profundezas do oceano chegava à superfície, deixando seus vestígios nela. Que mistério esse oceano esconde, se é que ele realmente existe? Os cientistas o veem como um reservatório de água em várias camadas, ou seja, entre as camadas de água existem camadas intermediárias compostas por diferentes tipos de gelo, formados sob pressão em diferentes profundidades. É interessante imaginar como pode ser a vida nesse mundo estranho. Esperamos que a missão JUICE da Agência Espacial Europeia, que foi lançada em abril de 2023, revele pelo menos parte desses mistérios fascinantes. É bem possível que existam alguns organismos na atmosfera de Júpiter que estão além da nossa compreensão. O que você acha? De novo, toda a esperança na JUICE. A sonda chegará a Júpiter em 2031. Agora é uma época de quebra de paradigmas. Então tudo pode acontecer. O universo existia antes de nós e continuará depois de nós, suas leis são imutáveis. E mesmo assim, o macrocosmo muda a cada segundo. Em suas profundezas, nascem e morrem planetas, estrelas e galáxias inteiras. Quer saber o que permanece inalterado desde o surgimento da humanidade? Nossa solidão no imenso macrocosmo. Se é real ou imaginária, as pessoas ainda vão descobrir. No entanto, neste momento, os terráqueos, em um sentido global, sentem-se perdidos entre os desertos cósmicos. Fica ainda mais assustador ao perceber que estamos cercados por mundos inimagináveis, que fazem fronteira com anomalias assustadoras. Será que existe vida neles? Talvez, mas será que queremos conhecê-la? Surgidos em condições tão extremas, aliás, quase esquecemos deste vídeo. Mensagem do Universo. Nele está codificado o seu sucesso e a sua sorte, mas para que tudo funcione agora mesmo, escreva nos comentários o horário exato em que você viu nosso conteúdo no feed e veio dar uma olhada. Isso é muito importante, não se esqueça, e algo maravilhoso certamente vai acontecer com você em breve. Pedimos agora que pessoas sensíveis se afastem das telas. Agora vem uma creepypasta cósmica. E no final você verá um objeto que é praticamente um candidato 100% à existência de vida. O planeta líder do ranking é o K240 e 141b. Na enciclopédia, na palavra anomalia, deveria ter a imagem desse planeta, porque se existe um inferno, é lá que ele está. O planeta, descoberto em 2017, fica próximo à estrela K241 e está em bloqueio de maré. O tamanho do planeta não impressiona. É 1,5 vezes maior que a Terra e cerca de 5 vezes mais pesado. Por que ele está no nosso ranking?
Você já esteve em lugares com uma diferença extrema entre as temperaturas do dia e da noite? Esses lugares existem no deserto do Atacama, Saara, norte do Cazaquistão e em alguns estados dos Estados Unidos da América, mas tudo isso é brincadeira de criança comparado às condições em K240 e 141b por causa do bloqueio de maré, que faz com que o planeta esteja sempre com o mesmo lado voltado para sua estrela-mãe. A temperatura no hemisfério iluminado fica em torno de 3.000 graus Celsius, enquanto no lado escuro e noturno faz um frio extremo de cerca de menos 200 graus Celsius. É claro que uma diferença de temperatura tão grande provoca furacões terríveis. A velocidade dos ventos em K240 e 141b atinge valores supersônicos de cerca de 5.000 km por hora. Se você acha que não pode ficar pior do que isso, está enganado. O oceano do planeta, que cobre metade dele, é composto de rochas derretidas e está constantemente evaporando. Por isso, a atmosfera do objeto é composta de magma gasoso. A profundidade desse oceano é de cerca de 100 km e 10 vezes maior que na Terra. Naturalmente, no lado frio do planeta, o corpo d'água congela. A costa desse oceano infernal é um lugar bastante chuvoso, só que as chuvas, em vez de gotas de água, regularmente banham o planeta com pedras de vários tamanhos, caindo em alta velocidade. Duvido que você gostaria de passar as férias lá. Quem é o próximo? Apresentamos a vocês um planeta localizado perto de uma estrela muito antiga, V390, e um Pégaso que está a 4.570 anos-luz de distância. O subanão branco pulsante é muito pequeno, com apenas 0,23 do raio do Sol, e é pouco brilhante, mas mesmo assim há um planeta orbitando ao seu redor, o V391 Pégaso b. Com base em pesquisas, acredita-se que as variações de temperatura na superfície desse objeto distante são semelhantes às de Mercúrio. Durante o dia, a temperatura chega a 430 graus Celsius, enquanto à noite cai para menos 170 graus. Você deve pensar, o que há de surpreendente nisso? Teoricamente, já conhecemos parâmetros semelhantes, mas essa planeta tem um diferencial, e ele está relacionado à sua estrela-mãe. Como se sabe, as estrelas passam por várias fases de vida que às vezes duram bilhões de anos. Agora, a anã branca V391 Pégasus está, por assim dizer, à beira da morte, mas já passou pela fase de transformação em gigante vermelha. Consequentemente, o tamanho da estrela era muito maior. O que se conclui disso é que o planeta V391 Pégaso b sobreviveu com sucesso a esse período, mantendo sua estrutura. É evidente que esse foi um período difícil para ela, já que o objeto estava praticamente colado à superfície da estrela. Também é notável que um destino semelhante aguarda a Terra em cerca de 5 bilhões de anos, pois o nosso Sol inevitavelmente passará por essa fase. É útil, pelo menos de longe, observar o destino da irmã. Por infelicidade, lembrem-se, nós dissemos que o inferno está no primeiro planeta do nosso ranking, esqueçam isso. Conheçam o exoplaneta Kelt 9b, localizado na constelação de Cisne. Ele foi descoberto em 2016 e desde então os cientistas não conseguem se recuperar. Os índices de temperatura do lado diurno do planeta chegam a 4.300 graus Celsius. O objeto está localizado a 620 anos-luz do Sol e orbita a estrela Kelt 9. Esta última pertence a um sistema estelar duplo e está gradualmente se preparando para se transformar em uma gigante vermelha. Portanto, o destino do planeta que estamos discutindo não é invejável. Sua estrela-mãe é uma anã branca quente, que devido à rotação super rápida ficou deformada e parece uma bola de rugby. Seria interessante olhar para o céu desse planeta, mas vamos voltar às características. Kelt 9b. Por razões óbvias, ela é chamada de Júpiter ultraquente, pois a temperatura na superfície do planeta é até maior do que em algumas estrelas. Um ano lá dura só um dia e meio, mostrando o quão perto o objeto está de sua estrela-mãe. Kelt 9b é extremamente quente e 3 vezes mais massivo que Júpiter. Isso já resume bem esse mundo exótico. Mas quando os astrônomos do Observatório Roque de Los Muchachos olharam atentamente para o planeta, descobriram um detalhe interessante relacionado ao clima.
cientistas detectaram linhas espectrais que mostram nuvens de titânio e ferro ionizados acima do objeto. Assim, o planeta é periodicamente atingido por chuvas metálicas, oceanos incandescentes, chuvas de pedra e ferro e ventos supersônicos. Será que pode haver algo ainda mais assustador? Bem, depende para quem. Por exemplo, a Gigei 1214b, localizada a 40 anos-luz de nós na constelação de Serpentário, pode assustar bastante os que têm medo de gordura. Pessoas que sofrem dessa fobia não sobreviveriam nem um segundo nesse planeta, pois tudo indica que ele é composto por um único bloco, um oceano inteiro cheio de água superlíquida, um estado anômalo do líquido que não existe na Terra. A temperatura no planeta é de cerca de 280 graus Celsius positivos, mas o oceano não ferve, o que se deve, entre outras coisas, à alta pressão atmosférica. Caso contrário, o corpo d'água se transformaria em uma sopa fervente. Mas onde está o 100º candidato à existência de vida extraterrestre prometido no início do vídeo? Não vamos mais te deixar esperando. É o planeta K218b. O objeto é classificado como uma super-terra e está localizado a 124 anos-luz do Sol. Assim como o planeta anterior do ranking, este também pode ser classificado como Hyacin. Mas por que ela é considerada um provável abrigo para o surgimento da vida? Em 2019, como resultado de pesquisas independentes dos telescópios Kepler, Hubble e Spitzer, foi descoberta uma grande quantidade de vapor d'água na atmosfera de K218b. Como o objeto está localizado na zona habitável da estrela-mãe, essa descoberta diz muita coisa. Além disso, em uma exoplaneta que se encontra exatamente nessas condições, características semelhantes foram descobertas. Então, os cientistas estabeleceram como objetivo verificar novamente os dados obtidos. Por isso, em 2023, James Webb assumiu a observação. E não foi à toa. O telescópio detectou dimetilsulfito na atmosfera do planeta. Isso pode indicar a presença de vida no imenso oceano do corpo celeste. Em 2025, em abril, os dados foram refinados e totalmente confirmados. Dimetilsulfito e dimetildisulfito estão realmente presentes na atmosfera de K218b, e isso é uma verdadeira sensação científica. Como ambos os gases têm origem biológica, ainda assim existe a possibilidade de sua formação natural em determinadas condições. Categoricamente não. A ciência terrestre não conhece tais métodos. Como é o clima neste planeta? Presumivelmente, a temperatura lá é bastante aceitável, cerca de -8 a +2 graus Celsius. A luz da estrela é suficiente para o objeto. É cerca de 5 vezes mais do que recebemos do Sol. Os cientistas classificaram o corpo celeste como mini Netuno, categoria intermediária entre Netuno, Urano e objetos parecidos com a Terra. Acredita-se que até mesmo no sistema solar exista um mini Netuno assim, ainda não descoberto. Aquela misteriosa nona planeta. De qualquer forma, K218b é atualmente o único objeto localizado na zona habitável da estrela-mãe, em cuja atmosfera foi detectada água. Anteriormente, tais descobertas só eram registradas em exoplanetas fora da zona habitável da estrela. Claro, não devemos tirar conclusões precipitadas. Não é obrigatório que exista vida no planeta descoberto, mas a probabilidade de seu surgimento aumenta significativamente. Por fim, vale dizer que na Terra as substâncias detectadas na atmosfera do planeta, dimetilsulfito e dimetildisulfito, são sintetizadas pelo fitoplâncton e outras bactérias, além de surgirem durante a decomposição microbiana de materiais orgânicos. Além disso, o último elemento é um produto do metabolismo de alguns micro-organismos. Por isso, essa descoberta foi classificada como biossinatura, evidência das consequências da atividade vital. Levando tudo isso em consideração, podemos esperar que ainda em nossa vida descubramos algo surpreendente além do mundo habitual. As pré-condições finalmente apareceram. Então diga depois disso que o vídeo apareceu para você por acaso e justamente no momento que você mencionou nos comentários, ou ainda não mencionou, então se apresse porque o universo não espera.